Pessoal, vamos falar um pouquinho de som, né? E para mim é muito legal falar sobre esse assunto porque nos últimos anos eu estou aqui debatendo, né, com a minha audição, porque, né, por causa dos meus problemas de saúde. Então eu tive que estudar muito sobre esse assunto e tal. Sua prova não vai perguntar muito, eu vou te falar só exatamente o único assunto que a sua prova pergunta sobre isso, que são os sons audíveis. Eu já vou falar, você só vai ter que saber essa informação, tá? Não se preocupa. Mas é muito curioso isso, por quê? Porque a gente descobre que nós, seres humanos, temos uma faixa de frequência de som, ou seja, nós escutamos dentro daquele limite, mas não quer dizer que todos nós seres humanos, ouvimos toda a faixa de som. Eu, por exemplo, eu tenho facilidade, mesmo dentro da faixa que nós humanos escutamos, eu só escuto uma frequência específica. Você sabia dessa? Pois é. Então vamos falar hoje um pouquinho sobre sons. Ó, os sons, eles são ondas, que também são... Heitor, sempre é onda, né? É verdade. E a gente viu até um exercício sobre o barbante, e se você lembra, também sem sons. Só que são sons feitos ali por perturbações naturais. Então quando a gente está conversando, a gente não usa uma onda eletromagnética feita por algo eletrônico. A gente está emitindo ali uma perturbação ali das nossas cordas vocais, tá? E aí, mas os sons, em geral, o que acontece é feito por qualquer som, por qualquer barulho, tudo que vem nada mais é do que uma perturbação do meio material, tá? E aí pode ser essa perturbação, e é muito interessante, que ela seja feita ou pelo ar, ou pela água, ou por metais. Como assim, Heitor? Bom, um som pelo ar, quando a gente está falando com alguém, você percebe, né? Você está conversando aí com o seu amigo, você está falando, seu amigo está do seu lado, ele está ouvindo. Ou seja, como é que o som chega? O som está saindo das suas cordas vocais, passando pela sua boca, vai passar pelo meio material, que é o ar, legal? E chega até o ouvido do seu amigo. E aí vai para o ouvido médio, ouvido interno, enfim. E você tem a captação ali pelo cérebro. Ou seja, todo esse percurso que o ar está fazendo, que o som está fazendo, ele passa por um meio material. Como ele sai da sua boca e chega no ouvido? Já parou para pensar? Pelo ar, simplesmente assim. Mas a gente já descobriu que não é o único meio. Por quê? Já tentamos fazer comunicações de outras formas, além dessa que a gente tem naturalmente falando no nosso cotidiano. Entre elas, vamos lá, a água e também por metais. Então, Heitor, tem metais que conduzem o som melhor de acordo com a onda? Sim, tem metais que têm mais facilidade, tem metais que têm mais dificuldade, tá? Tanto é verdade, você já viu aqueles filmes de submarino antigos? Tinha muito isso, né, nos anos 70, 80. Os caras conversavam, né, através de batidas nos metais, porque eles sabiam que através de certos metais que eram constituídos em algumas partes do submarino, eles conseguiam se comunicar por batidas, e aí não precisavam falar. Tanto é verdade, né, que, por exemplo, na água, olha, você tem até muitos animais que obviamente que os animais para se comunicar, que eles vão fazer? Não, Heitor, eles vão pular na superfície e vão comunicar ao mesmo tempo e depois voltam para mergulhar. Não, eles têm que conversar onde? Certos animais Heitor, animal conversa dentro da água? Claro, pessoal, por exemplo, a gente sabe que muitas baleias fazem isso, golfinhos fazem isso, tá? Eles têm sonares específicos. Eu não vou entrar na comunicação do golfinho para falar para você, mas você tem que saber que existem alguns animais dentro da água que conseguem se comunicar. Então, mas como é que o som chega? Através da água. A água também ela pode servir como meio material para conduzir o som. Olha só que curioso, né? E você achando que você era a única espécie humana, né, que falava, você, outros humanos e eventualmente um cachorro-gato. Não, não é, tá? Então o som ele pode ser uma perturbação aí que ocorre no meio material, que vai pelo ar, pela água e por metais. Porém, nem todo som é audível para o ser humano. Ou seja, cada animal, cada som que é emitido aí no nosso meio, ele é ouvido de forma diferente por cada espécie. Então, tem que saber o que cada espécie ouve? Não, graças a Deus. Você só tem que saber de uma espécie. Qual? A espécie humana. Ufa! Então, vamos lá. A nossa faixa de frequência sonora é medido em hertz, como eu já falei com você, que é simbolizado por esse H maiúsculo e esse Z minúsculo. Até aqui, nenhuma dificuldade, né? A gente já tinha visto em outras ondas que a gente conversou. Bom, e aí o que acontece? Dentro dessa frequência de hertz, nós ouvimos um
uma faixa de frequência, ou seja, tem uma mínima e uma máxima. E ela vai de 20 Hz até 20.000 Hz. Isso você tem que saber. Nós, seres humanos, seres humanos, ouvimos entre 20 e 20.000 Hz. Essa faixa de frequência mínima e máxima, ela é chamada de sons audíveis. E o que significa exatamente o que o nome diz. Nós só conseguimos ouvir esta faixa de frequência sonora, tá? Heitor, se tiver um outro som emitido em outra faixa de frequência, outros animais podem escutar, tá bom? Tem animal que tem uma mínima menor, uma máxima maior, tem outros que tem uma faixa de frequência completamente fora da nossa, e assim por diante. Cada animal. Então, mas por que isso? Bom, também tem muita da explicação daquilo que o nosso cérebro consegue interpretar, aquilo que nosso sistema auditivo consegue fazer. Tem várias explicações para isso, tá bom? Mas o que você tem que saber para a sua prova nem seja. Nós, seres humanos, só escutamos entre 20 a 20.000 Hz e essa faixa de frequência sonora é chamada de sons audíveis. Essa é a primeira etapa. E a segunda, que existem sons que nós, seres humanos, não conseguimos escutar. E quais são eles? Bom, abaixo de 20 Hz, nós temos os famosos infrassons. Infrassons, sons abaixo dos sons audíveis. Então, infrassons, sons baixos. É isso que significa na interpretação literal dessa expressão. Heitor, e acima dos 20.000 Hz? Acima dos 20.000 Hz, nós temos os ultrassons. Ultrassons, ou seja, acima dos sons audíveis por nós, seres humanos. Então, abaixo de 20 Hz, infrassons. Acima de 20.000 Hz, ultrassons. Dentro da faixa de frequência que nós, seres humanos, escutamos, sons audíveis, entre 20 a 20.000 Hz. Simples assim, tá bom? É isso que você tem que saber. Então, e outros animais vão escutar numa outra frequência que não vem ao caso, a prova não pergunta, tá bom? Mas nós, seres humanos, entre 20 a 20.000. Esses números você tem que saber, tá? Esses números você tem que saber e que também são sons audíveis.